você abrisse em 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 13. Você pode ficar sentado, porque a reverência está no coração. A Flávia me avisou que a gente pode ir até 20 para 1 da manhã. E a gente não gosta de passar o horário. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Essa palavra não é para jovem. Essa palavra não é para criança nem para adulto. Essa palavra é para aqueles que querem ser direcionados por Deus. Essa palavra é para aqueles que querem que Deus governe a sua vida. Dá um frio na barriga toda vez que a gente vai pregar, ministrar, porque a gente sabe da importância que tem a palavra. E eu estou muito contente de estar aqui com vocês hoje, muito abençoado e agradecido por Deus. E diz assim a palavra do Senhor: Samuel falou o seguinte: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá, porque o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Senhor, nos próximos minutos nós vamos falar da Tua palavra, e que a Tua palavra venha mudar conceitos, comportamentos, que nós possamos ser, Senhor, agraciados por Ti. Porque a gente vive crise de identidade. Quando a gente tem 15 anos, a gente fica preocupado o que vai ser da nossa vida a partir dos 15. Quando a gente chega nos 30, a gente também fica preocupado. Quando a gente chega nos 50, nos 60, as preocupações mudam, mas a gente sempre está preocupado. Mas aqueles que colocam o Senhor na sua vida, aqueles que têm o Senhor governando, sabe que o nosso dia de amanhã pertence ao Senhor. Sabe que por mais que nós possamos nos preocupar, Senhor, nós não nos desesperamos, porque nós sabemos que o nosso amanhã está nas Tuas mãos. Nos próximos minutos, Senhor, que nenhuma conversa seja mais interessante, que nenhuma preocupação possa tirar a atenção, mas que a Tua palavra possa vir de encontro com cada coração. Amém, Jesus. O libertador de Israel morreu, o Moisés, e aí precisou de alguém assumir o lugar dele, e aí assumiu o sucessor. Com 85 anos assume Josué. Então às vezes você reclama da idade da sua vida, que de repente pode estar avançada. Quando Deus tem algum projeto com você, não importa a idade. Aquilo que Ele cumpriu, aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre, independente do tempo. Porque Deus está no controle de todas as coisas. E aí o Josué assume Israel, e depois Israel começa a ter os juízes. Juízes eram homens e mulheres levantados por Deus para legislar e comandar a nação. Então a cada um tempo governava um. Quando eles morriam, Israel se esquecia de Deus e se afastava de Deus. Quando Israel se afastava de Deus, os inimigos avançavam, roubavam suas mulheres, roubavam suas coisas, colocavam Israel num estado de vergonha. E quando Israel estava num estado de vergonha, eles lembravam que existia um Deus, eles pediam perdão, e Deus, como sempre Pai maravilhoso, levantava um outro juiz para libertar eles. Aí tinha uma mulher, que o nome dela era Ana, e ela não podia ter. E essa mulher, como ela não podia ter filhos, ela era motivo de vergonha. E ela era zombada, porque as outras mulheres, a outra mulher, chegava e ficava esnobando. Antigamente em Israel podia casar com mais mulheres. Então o cara tinha lá
a 10ª mulher, a 11ª, a 12ª, a 13ª. Então, cada dia lá ele tinha um tempo com uma. Hoje em dia, uma já é difícil. Imagina aquela época. Como também é difícil um homem também. E aí essa mulher, ela não aguentava mais e um dia ela resolveu clamar a Deus. E o profeta Eli entrou e viu a mulher balbuciando, falando, e ele disse assim: você não tem vergonha uma hora dessa? Você bêbada, falando. Ela disse: eu não estou bêbada, eu estou aqui clamando para o Senhor ter misericórdia de mim e me der um filho. E se ele me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor. E a Bíblia diz que Deus teve compaixão, se compadeceu e deu esse filho para ela, o qual teve o nome de Samuel. Chegou no tempo, porque a gente faz voto com o Senhor na emoção, só que quando chega na segunda-feira a gente esquece tudo e não paga o voto. Porque a gente é cheio de emoção. Quando as coisas estão mal, a gente corre, e aí quando está tudo bem, a gente tem mania de esquecer de Deus, e não pode se esquecer de Deus. Porque quando a gente se esquece de Deus, a gente coloca a nossa vida em risco. Mas ela não se esqueceu e levou o filho conforme o combinado, entregou ele para o profeta e deu ele para Deus. E a Bíblia diz que um dia esse menino estava deitado e ele ouviu alguém chamar ele, e ele chegou lá: Eli, você está me chamando? Não, volta a dormir. E aí ele foi a segunda vez e ouviu Samuel, aí ele voltou: Eli, você está me chamando? Não, não sou eu, volta lá, vai dormir. E na terceira vez o Eli se tocou. Na segunda Eli se tocou. E quando o menino voltou, ele disse: se essa voz te chamar de novo, fala: Senhor, eis-me aqui. E a Bíblia diz que o Samuel se tornou juiz e o primeiro profeta ser juiz de Israel. Samuel, aquele menino que a mãe entregou para Deus, ele foi o primeiro homem a acumular duas funções: a de juiz e a de profeta. Israel tinha um homem que cuidava tanto da parte espiritual e tanto da parte de legislação. Um juiz, para te ajudar a entender, um prefeito, alguém que executa as leis. Para você entender melhor, alguém que cuida do povo. Você já pensou um homem que é homem? A gente está aí, tem gente torcendo pelo pastor Everaldo, tem gente torcendo pela Marina, tem gente que torce para que crente entra. Porque se tem presidente ou governador que é crente de verdade, logo a nação feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E aí Israel tinha tudo isso, mas Israel não estava contente. Porque a gente tem mania de nunca estar contente e satisfeito com tudo, com nada. A gente olha para a nossa vida, a gente nunca agradece a Deus pela casa que Ele nos deu. A gente não agradece a Deus pela igreja, pelo pastor, pelo trabalho que Ele deu. A gente só tem mania de estar reclamando, insatisfeito. E aí a nação de Israel começou a ver as outras nações e falaram: queremos ser igual. Porque mundo aí fora sempre é mais atrativo. As coisas de fora sempre são mais atrativos para nós. E os prefeitos de Israel, eles se reuniram e foram falar com o juiz. Na verdade, troca prefeito e põe governador aí. Fica melhor. Porque os líderes das cidades de Israel foram lá e falaram assim para Samuel: nós queremos ter um rei. Nós queremos ser como as outras nações. Ter um rei. Porque esses filhos seus, do jeito que eles estão governando, do jeito que eles estão fazendo, não dá e a gente não quer mais. A Bíblia diz que Samuel ficou depressivo. Esse depressivo é meu, não adianta você procurar, que você não vai achar. Depressivo a gente coloca um estado de espírito. E aí a Bíblia diz que ele ficou chateado, ficou triste, e ele foi embora, e Deus falou assim para ele: por que você está chateado? Não foi você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. Palavra, quando o pastor fala para a igreja e a igreja não aceita, ela não está rejeitando o pastor, está rejeitando a Deus.
Quando há uma direção de um púlpito, quando há uma direção de uma liderança, baseado nas escrituras, baseado na palavra, não é que o pastor ou que o líder quer que faça porque tem que fazer. Ele quer que faça para que a igreja ande bem e ela seja obediente e caminhe nos princípios de Deus. E aí Israel não queria mais e eles queriam ser diferente. Queriam ser como os outros demais povos. Porque a gente nunca está satisfeito com a casa da gente. A gente tem tudo, a gente tem... Tinha o maná, reclamavam. Quando morria um juiz e eles ficavam longe de Deus, quando eles se lembravam, pediam perdão, Deus perdoava e levantava um outro libertador para eles, mas eles nunca estavam satisfeitos. E aí o Samuel tentou negociar, porque coração de pastor é um coração muito complicado. Sempre está disposto. Eu tenho trabalhado com algumas pessoas e eu tenho visto que para essa pessoa, as pessoas não têm direito de errar. Que quando alguém erra, é muito mais fácil você jogar fora e condenar a pessoa. Quando na verdade a Bíblia diz que onde abundou um pecado, superabundou a graça. Quando na verdade o nosso ofício não é julgar, nós não temos essa prerrogativa. A única prerrogativa que a igreja tem é amar em todo tempo os irmãos e as pessoas. E aí a Bíblia diz que Samuel chegou e foi tentar negociar. Se vocês quiserem um rei, ele vai querer as melhores terras de vocês. Se vocês quiserem um rei, vocês vão ter que dar os melhores filhos, as filhas. Ele vai escolher as melhores mulheres. Tudo que vocês trabalharem, ele vai querer parte nisso. Vocês têm certeza? E aí os prefeitos falaram, acaba com essa conversa que o que a gente quer é um rei. A Bíblia diz que levanta Saul. Samuel vai lá, levanta Saul. E Saul era um homem bonito, porque para nós o que vale é a aparência, não é dentro. Para as pessoas o que é bonito é um cara que prega bem, que canta bem. As pessoas costumam se perder na vida porque elas olham para o exterior. E a Bíblia diz que Deus não olha o exterior. O que vale para Deus é um coração. A Bíblia diz que para Deus o exterior, a capa não tem valor. O que tem valor é dentro de nós. É o fundo do coração. É os sentimentos que ninguém conhece. É a nossa vida que ninguém vê. Isso é que tem valor para Deus. Aí a Bíblia diz que vem Saul. E o Saul era bonito de ombro para cima. Não tinha homem mais bonito em Israel. Não tinha homem mais alto. Não tinha homem que fosse aparentemente melhor para governar do que Saul. E Saul chegou com panca. Porque a Bíblia diz que na hora que o Saul assumiu, ele já chegou provocando os filisteus. E aí os israelitas olharam, é esse homem que a gente estava precisando. Um homem corajoso, destemido, que vai na frente. Já começou bem, já começou batendo na cara dos filisteus, porque crente gosta disso. Quem te viu passar na prova e quem não te ajudou, vai ver você no palco e vai se arrepender. Nada de crente tem essa música. Tem esse CD na sua casa? Joga fora, porque isso daí não presta de nada. Porque para nós, vingança não é a nossa, a vingança é do Senhor. Para nós, a glória não está em bater ninguém. A glória da igreja é amar as pessoas e abraçar as pessoas. E o povo de Israel gostou que tinha um rei porque foi bater com os inimigos. Quando na verdade eles tinham que agradecer a Deus porque tinha um homem de Deus ali. Mas Saul não foi escolhido por Deus. Saul foi entregue com as características que o povo queria. Cuidado com as coisas que você pede para Deus. Cuidado com a oração que você faz. Porque o que você às vezes pede para Deus pode vir como prova depois para você passar. Como ensinamento de vida. Quando na verdade a bênção do Senhor é perfeita e não acrescenta dores. Saul começou a andar. A Bíblia diz que ele governou de 38 a 40 anos. E chegou um dia que o Saul estava desesperado. Porque os filisteus cercaram ele. Os filisteus ficaram em volta dele.
E o profeta estava demorando para chegar para fazer o sacrifício para Deus libertar o povo. Para que Deus pudesse abençoar o povo. E o que o Saul fez? Me dá isso aqui que eu vou fazer. Gente que está pondo a mão aonde Deus não mandou colocar. Gente que pega para fazer o que Deus pediu para não pegar. Gente que não sabe esperar o tempo certo e toma atitudes precipitadas. Porque o Saul, quando ele toma uma atitude precipitada, ele faz o sacrifício. Quando ele termina de oferecer, quem aparece? O profeta. E aí o profeta olhou para ele: o que você está fazendo com isso aí? Você está louco? Isso não é um ofício seu. Isso não era para você fazer. Por causa disso, você não vai mais ter o reinado para sempre. O Senhor não permitiu que o seu reinado caminhe. O Senhor não permitiu que você vai fazer sucessor para sempre. Porque quando a gente desobedece ao Senhor, quando a gente desobedece à voz dEle, todos nós temos consequências. Não tem outro caminho. E aí a Bíblia diz que depois o Senhor se lembrou dos amalequitas, do rei Agag. E o Senhor chegou e falou para Samuel: chegou o meu tempo de acerto de contas com esse povo. E aí o profeta chegou e falou assim para o Saul: extermine tudo, acabe com tudo, não poupe nada. E o problema é que a gente gosta de obedecer a Deus parcialmente. Quando a Bíblia nos dá diretriz de como a gente vai viver, se a gente é rancoroso, a gente oferta bem, a gente frequenta bem, mas a gente não perdoa. E quando a gente é confrontado, o que a gente fala? Eu sou assim, faço assim e permanecerei sendo assim, porque é assim que eu sou. Quando na verdade o Senhor quer obediência integral da nossa vida. O Senhor, Ele quer local totalmente para governar. O Senhor quer uma vida totalmente voltada para Ele. Jesus não quer jovens que cumpram os seus mandamentos por etapas. Jesus não quer adultos, pessoa, igreja que cumpre as coisas parcialmente. O que o Senhor busca são verdadeiros adoradores, pessoas que caminhem com Ele de forma integral. Porque o Saul chegou e aí ele poupou o rei e poupou os melhores bois, o ouro. E quem chega na hora? O profeta. É interessante que hoje a gente não tem mais os profetas, os sacerdotes, mas a Bíblia diz que a gente tem o Espírito Santo. Você já parou para pensar que quando você faz alguma bobagem, vem aquela vozinha? É o Espírito Santo chegando em você. É o Espírito Santo convencendo você do pecado. É o Espírito Santo acendendo o sinal de alerta, o farol amarelo para que você pare e retorne pelo caminho. Para que você não avance nesse caminho, porque esse caminho vai levar você à morte. Existem caminhos que são agradáveis, atrativos, mas o fim dele é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Porque a gente gosta de fazer o quê com a nossa vida? Maquiar. Porque quando o profeta chega, o que ele faz? Fiz tudo que o Senhor mandou. Tudo direitinho, cumpri, está tudo ok, está tudo certinho. E aí ele disse: e esse mugido de bois que eu estou ouvindo? E aí a Bíblia diz, eu estava meditando, porque essa palavra eu venho muitos dias. Já ministrei ela alguns dias. Na semana passada, quando eu quis tomar algumas decisões, o Espírito Santo me fez lembrar dela, de obediência. Porque a gente quer dar certo na vida. O que mais nós temos vontade é de dar certo na vida. O que o mundo fala para nós? Você precisa, Flávia, dar certo. Você precisa ter carro bom. Você precisa ter casa boa. Você precisa ter emprego bom. Você precisa ter marido bonito. Essa etapa você conseguiu. Você precisa ter filho. Você precisa ter tudo isso. E o mundo cria parâmetros e a gente acaba abraçando isso e achando que vida abençoada e vida bem-sucedida
é ter essas coisas, quando na verdade ser bem-sucedido é caminhar integralmente com Deus. Eu posso não ter um carro, uma casa própria, eu posso passar a vida inteira com problemas financeiros, mas a minha morada é eterna com o Senhor. A minha vitória não está neste mundo, a minha vitória está no céu, a minha vitória está na eternidade. Vale a pena dizer não para muitas coisas aqui, porque quando eu chegar lá Ele vai me dizer sim, e vai falar: benditos do meu Pai, vinde para o lugar que eu preparei para vocês. Tem que falar não aqui, não se sujeitar a tudo que falam para nós. Precisa mentir no seu trabalho, então eu não quero esse trabalho, pega para você, eu vou procurar outro. Precisa fazer tal coisa, não quero, porque eu não negocio o meu Jesus com ninguém. E o Saul negociou. E hoje eu estava meditando nesse ponto aqui. Quando o profeta chegou de novo e teve um embate de novo, o profeta fez o quê? Ele falou assim: hoje Deus te rejeita como rei. Rasgou o teu reino. Porque na hora que o profeta estava saindo, o que o Saul fez? Grudou na orla dele. Não me deixe, e rasgou, porque o profeta saiu bravo, e na hora que ele segurou, rasgou. Aí o profeta virou: do jeito que rasgou aqui, é assim que Deus fez com o teu reino. E hoje Ele coloca um homem melhor do que você, um homem que vai obedecer tudo. Você sabe o que eu fiquei meditando? E o Espírito Santo me fez lembrar que o Saul, quando ele falou isso, ele não ficou desesperado porque perdeu Deus. Se você for meditar, ele não ficou chateado porque Deus deixou ele. Ele vira para o profeta e fala assim: não vai embora porque eu vou ficar com vergonha na frente do povo. Não me deixe, porque se você for embora, eu vou ficar desmoralizado na frente do povo. Deus sabia que para Saul o que importava era somente o governo dele. Tem gente que o que importa é status. Para pessoas o que importa é estar na frente, estar fazendo, estar realizando. Por isso que Deus traz quem? Davi, que ninguém via. Aí a Bíblia diz que o Samuel chegou. Eu vou correr um pouquinho para você entender aqui, para terminar tudo, mas a Bíblia diz que o Samuel foi lá. O processo de escolha do Davi a gente já sabe. Porque enquanto o pai achou que eram os filhos maiores, e Deus falou assim: não é a aparência que eu quero, é um coração. E aí mandaram chamar aquele menino esquecido, aquele menino rejeitado, aquele menino que ninguém lembrava dele, mandaram buscar ele. Você que se sente rejeitado, você que sente que não é visto, você que sente que não é aprovado, você que não recebe aplausos, Deus olha para você e Deus vai recompensar tudo aquilo que você faz sem ninguém ver. Tudo aquilo que você realiza que ninguém vê, Deus vai recompensar. Sabe por quê? Porque Deus é fiel e justo. O homem olha o exterior, mas Deus olha o coração. É interessante, quando Davi é ungido a rei, você sabe o que ele vai ser? Servir aquele que Deus rejeitou. Porque no reino de Deus, quem é aprovado e quem é promovido, é aprovado e promovido para ser servo. Deus não promove ninguém para ter status. Deus promove pessoas para ser servo. Deus não promove ninguém para dar estrela no peito, ou colocar estrela no ombro. E Deus promove para servir e amar. Porque o homem que ele acabou de rejeitar, Deus levanta um outro, e esse aqui vai servir aquele. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu de Saul e entrou em Davi. E foram espíritos maus atormentar Saul. E aí um jovem falou assim: eu conheço um menino. Dar bom testemunho é bom por causa disso. Eu conheço um menino que é compromissado, que é valente, que sabe tocar harpa. Quando nós caminhamos com Deus, as pessoas dão um bom testemunho de nós.
quando a gente caminha com Deus, quando a gente tem uma vida com Deus, as pessoas olham, ali tem um servo de Deus, ali tem um homem de Deus, independente da idade dele, ali tem alguém que caminha com Deus. Quando os homens olham para nós como homens e mulheres de Deus, eles dão testemunho e o Senhor é glorificado. Eu sei quem pode resolver isso. E aí o Davi vai lá, toca a harpa. Os espíritos maus de Saul saíam. Passaram-se alguns anos. E tinha um gigante chamado Golias, que levantou contra o povo. E estava matando o povo, não tinha ninguém. E um dia o Davi chegou na guerra. E aí nisso que ele chegou para levar lá comida, mantimento, o rei, hein? Nessa época, ele já tinha sido chamado rei. Sabe o que é interessante, Flávio? Que quando Davi foi ungido rei, ele não se precipitou. Ele não meteu os pés pelas mãos. Tem gente que não sabe esperar a promessa de Deus se cumprir. Tem gente que tem um chamado para pastor, para missionário, para cantor e tudo, e quer que as coisas aconteçam no seu tempo. Força a barreira, força as coisas e quebram. Espere que aquele que te chamou vai chegar o momento e vai te dar. Aquele que te convocou no momento certo vai te dar. A promessa é tua, a promessa ele deu para você. Nada pode tirar. A única coisa que você tem que fazer: se posicione em Deus, sirva a Deus, caminhe com Deus, porque a palavra dele se cumpre. Aí tem jovem, não. Fui ungido a rei. Saul, a casa caiu para você. Cai fora, parceiro, que agora tem rei aqui. Fui eleito por Deus, pega suas coisas e dá um linha. Mas Davi, Deus sabia que ele era um homem que sabia honrar a autoridade, sabia honrar as pessoas. Jovens precisam aprender a honrar as pessoas. Adultos precisam honrar as pessoas. Não é a idade que faz um homem, mas é as experiências com Deus que fazem dele um cristão. Não é a idade, mas é andar com Deus. Porque sabe o que eu acho interessante? Que quando o Golias cercou e o Davi chegou, os irmãos dele viram ele e já começaram a implicar com ele. E se você ler Bíblia com atenção, você vai ver ele reclamando assim: vocês já vão implicar comigo? Você sabe que isso que dá uma conotação? Que pegavam no pé dele. Crente tem que aprender a se acostumar a ser perseguido. Crente precisa aprender a acostumar as pessoas pegarem no seu pé. É Deus formando o seu caráter. Pessoas te perseguem sem motivo. Pessoas vão atrás de você, denigrem a sua imagem, têm ciúmes de você, não gostam de você, não tem problema. É o tempo de Deus modelando você, forjando um caráter em você. E é legal, porque o Davi já não era mais aquele menininho. A fisionomia dele mudou de uma certa forma que nem o rei lembrava mais daquele menino que tocava a harpa. Porque passaram-se os anos e o rei não lembrava. E quando ele chegou, ele falou assim: eu vou lutar contra esse gigante. Eu vou me colocar contra esse gigante. Porque aquele que perturba o povo de Deus, eu vou me levantar contra. Aqueles que vêm contra Deus, eu não vou aceitar. Isso é posicionamento de homem e mulher de Deus. Querem empurrar o homossexualismo para nós. Não aceitamos e pronto, acabou. Vai preso, me prende. É homofóbico, é o que o raio que parta, o inferno, Satanás que for. Está fora da palavra. Temos que caminhar com a palavra de Deus. Agora a gente tem que sempre fazer em quê? Em amor. Nossa luta não é contra as pessoas, mas contra as ideologias. Nós não podemos ser pessoas que destilam veneno, ódio, mas nós temos que nos posicionar contra as causas que Satanás está. E o Davi teve êxito. E a Bíblia diz que em vez de Saul ter gratidão para ele, porque a pior coisa que tem é a ingratidão. O Davi livrou o rei de morrer.
A Bíblia diz que Davi livrou o povo da mão dos filisteus através do poder de Deus. Mas quando as mulheres cantaram, Saul matou 1000 e Davi matou 10.000, o rei ficou enciumado, porque a gente nunca consegue conviver que o irmão do lado às vezes é melhor que nós. A gente nunca consegue conceber a ideia que o irmão que está do lado pode tocar melhor que a gente. A gente nunca pode conceber que o outro irmão pode pregar mais do que a gente. A gente nunca entende que tudo isso é reino. E que no reino sempre vai ter pessoas fazendo melhores. Mas no final só o reino de Deus é glorificado. E o Saul começa a perseguir o Davi para matar. E se você pegar, dá uns 10, 12 capítulos. É uma perseguição implacável. O Davi, que foi ungido a rei, agora se torna um fugitivo. E você sabe o que eu acho mais intrigante e apaixonante? É que quando o Saul entrou numa caverna para fazer as suas necessidades especiais, o Davi estava escondido lá. E nisso o soldado falou para o Davi: é agora, corta a cabeça dele. O Senhor entregou nas suas mãos. Quantas vezes nós cristãos olhamos para o momento e se eu fizer isso eu vou resolver o meu problema? Quantas vezes eu como cristão, se eu fizer dessa forma rapidinho resolvo e acabo com isso? Mas Davi não fez isso. Davi sabia que Deus era perfeito e Deus sempre trabalha com princípios. Jovens, trabalhem com princípios. Não façam as coisas erradas para vocês se darem bem na vida. Porque você pode até construir a sua casa a um certo ponto, mas um dia a sua casa pode cair. Pode bater a ventania, pode bater um vendaval e ela cair. Mas aqueles que trabalham devagar, esperam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. O Davi falou: ai de mim colocar a mão contra o ungido do Senhor. Soube respeitar até aquele que Deus rejeitou. Por isso que Davi se tornou o rei de Israel. Mas chegou a soberba um dia, em 1 Crônicas, no capítulo 21 e no versículo 1. Depois que Davi já estava com sucesso, já estava abençoado, o povo caminhando bem, a Bíblia diz lá no capítulo 21, versículo 1 de 1 Crônicas, que Satanás se levantou contra o povo de Israel. E quando ele se levanta contra o povo de Israel, o que ele fez? Ele colocou no coração de Davi vaidade. Vai lá e conta o povo. Ora, contar o povo é uma coisa bíblica. Porque em Êxodo Moisés contou, em Números ele também contou. Se é uma coisa bíblica, se eu estou fazendo dentro da palavra, logo eu estou fazendo correto. Mas Deus não vê o que a gente faz. Para Deus vale a intenção do que a gente está fazendo. Você pode fazer uma coisa correta, mas se a intenção não for boa, ela não é de Deus, é de Lúcifer. Porque o diabo citou as escrituras. O diabo conhece as escrituras. Mas a intenção de Satanás qual que era? Deturpar as escrituras. Portanto, a Bíblia diz que o que aconteceu com Davi? O povo foi derrotado. E aí, é interessante que toda vez que a gente erra, chega o profeta. Quando você termina de fazer uma bobagem, quem aparece? Teu pai, tua mãe, o profeta, o anjo, o Espírito Santo, todo mundo. E aí o profeta chegou: como é que tá as coisas? Ele: como é que tá as coisas? Você não viu aí que a gente perdeu? É, mas pode piorar. Eu trouxe um recado do chefe para você. O chefe mandou você escolher 3 coisas: 3 anos de derrota, 3 anos de fome, ou 3 anos de doença. E o Davi disse: eu quero cair na mão do Deus vivo. Melhor é cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Davi escolhe certo porque ele sabia que Deus é um Pai misericordioso. Davi conhecia Deus. E é interessante, depois que Davi era para estar na batalha, e um dia ele se distrai, e aí ele fica em casa, e no terraço ele olha uma mulher linda, formosa, bonita, com corpão, com rostão, linda, maravilhosa. E eu acho que era mesmo, porque se a Bíblia para falar que a mulher era bonita, é porque a mulher era bonita de verdade. Para a Bíblia falar que a mulher era formosa, ela era formosa mesmo.
E o Davi olhou, mandou trazer a coisa alheia para ele. Ele teve relação, ela mandou avisar que estava grávida. Ele mandou o melhor fiel escudeiro dele na frente da batalha para morrer, para matar. Não deu certo. E eu fiquei meditando, pensando, quantas vezes era para a gente estar na posição com Deus, caminhando com Deus, e a gente se distrai com as coisas do mundo. Quantas vezes era para a gente caminhar com Deus e a gente se perde com as coisas do mundo, com as tentações, com os pecados. Mas Davi, ele tinha uma coisa que era diferente. Ele tinha um coração contrito. E quando ele se arrependia de verdade. E a Bíblia diz que um coração contrito Deus não despreza. E da descendência de Davi, quando você conta 14 gerações, vem Jesus de Nazaré. Porque quem é obediente, quem caminha com Deus, produz Jesus na vida de outras pessoas. Se você caminha com Deus, se você é um homem que obedece a Deus, se você é uma mulher que caminha com Deus, se você é uma mulher que se põe na vontade, no centro da vontade de Deus, logo você vai produzir Jesus Cristo na vida de outras pessoas. Porque quando nós caminhamos com Deus, nós produzimos Jesus na vida das outras pessoas. Davi produziu, da geração de Davi, Deus permitiu que viesse Jesus, porque Davi foi um homem que obedeceu a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Pode ser que você sempre vai usar roupas usadas. Pode ser que você sempre vai usar um carro financiado. Pode ser que você sempre vai morar de aluguel. Mas pode ser também, e eu torço e oro para isso, que você vai ser um homem ou uma mulher que Deus vai ter total governo. E através da sua vida muitas pessoas serão abençoadas. Porque um homem e a mulher bem-sucedida é aqueles que levam Jesus para outras pessoas. O homem e a mulher bem-sucedida é aquele que caminha com Deus. Deus abençoe você. Que nos percalços da vida você não quebre. Não faça justiça com as próprias mãos. O Senhor vela por você. Obrigado, Flávia. Deus te abençoe.